Mudanças significativas no futebol estão acontecendo, a gente precisa conversar sobre isso. Como que o coronavírus tem mudado a vida de muitos clubes, de muitos campeonatos. Já falamos aqui semana passada do cancelamento oficial da Eredivisie, que é o campeonato da primeira divisão da Holanda, um campeonato que ali está entre os 5 principais da Europa, sem nenhuma dúvida. E agora os governos estão partindo para questões diferentes. Na Espanha, por exemplo, existe aí fortemente o governo apoiando a volta da La Liga ainda nessa temporada. Tudo indica que o futebol espanhol vai voltar, o campeonato espanhol vai ter o seu término. Os próprios dirigentes da La Liga já deram conta de que lá vai haver, no caso, o rebaixamento para a segunda divisão, a promoção da segunda para a primeira, vai ter campeão, os classificados para a Champions League e tudo mais. Só se está esperando o momento certo de fazer isso. Para quem não sabe, a Espanha foi um dos países fortemente afetados por conta da pandemia. Já na Itália, que foi um outro exemplo de país que sofreu muito por conta da pandemia, né? Um país que a gente viu aí a calamidade acontecendo nos hospitais, por exemplo, em Bérgamo, em Milão, uma cena assim de terror, de filme de terror que a gente pôde acompanhar de longe lá da Itália, né? A gente vê as propostas do primeiro-ministro italiano dizendo que vai se afrouxar, a coisa vai começar a se afrouxar em termos da quarentena já a partir de maio. E com isso, no dia 18 de maio, os clubes poderão voltar aos treinos e assim poderão voltar a jogar. Ele é um fanático de futebol, ele quer que os jogos voltem o quanto antes. Vai acontecer com portões fechados, mas é uma outra liga grandiosa que vai ver o seu retorno acontecer ainda nessa temporada. Então, mesmo lá na Europa e aqui no Brasil, a gente vai ver um aperto muito grande do calendário, porque lembre-se que a temporada passada na Europa não terminou. Esses jogos vão ter que acontecer num espaço muito curto. Lembra que a UEFA já cogita uma Champions League em formato de Copa do Mundo, com jogo quarta e domingo seguidos, para definir o seu campeão da Champions League. Claro, tudo isso é muito incerto, mas a certeza é que o futebol voltando, muitos jogos vão acontecer ao mesmo tempo. E com isso, para proteger os jogadores, até mesmo na parte física, a FIFA promete rever a questão das substituições no jogo, mudar de 3 para 5 substituições. Ela quer, inclusive, primeiro ela precisa lidar com a International Board, que é quem reúne a questão das regras e quem decide a favor de uma coisa ou outra envolvendo regra de futebol. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas a ideia da FIFA é que aumente o número de substituições para que os jogadores consigam se resguardar mais e assim os times consigam terminar os seus respectivos campeonatos e começar o próximo, porque obviamente a gente não vai ter as férias na Europa com o mesmo tempo que a gente tinha ano passado. A pré-temporada, o tempo de pré-temporada não vai ser igual, vai amassar uma temporada na outra. Isso você pode ter absoluta certeza, porque eles vão tentar voltar para o calendário normal deles. E para isso, como ficou tanto tempo parado, os jogadores vão ter que abrir mão com certeza das férias e de uma pré-temporada mais forte, e essa solução de 5 substituições pode ser um primeiro caminho para conseguir equilibrar essas coisas. É bom lembrar que a FIFA quer essas 5 substituições, mas para não prejudicar o tempo de bola rolando, seriam apenas 3 paradas. Então você pode substituir no intervalo, quantos jogadores você quiser, né, dentre esses 5, e você pode fazer 3 substituições. Então, por exemplo, se você não substituiu ninguém no intervalo, você pode fazer 3 substituições e dessas 3 substituir 2 jogadores, ou fazer 2 substituições e aí uma substitui 1, a outra substitui 4, por exemplo. Pode acontecer, mas você não pode fazer 3 paradas de substituição mais. Tem 3 para fazer, 5 jogadores para trocar. Acho que está claro e é uma coisa boa, se tornando. Acho que até mesmo que o calendário não fosse sofrer nenhum problema, eu acho que, cara, é importante que você faça mais substituições no futebol. A gente vê outros esportes com muita rotatividade, jogadores que entram, saem o tempo todo. Eu acho que bagunçaria um pouco na questão do futebol se fosse como o basquete, o vôlei, o futsal, que é jogador entrando e saindo o tempo todo. A gente ia ficar perdido, não defendo isso. Mas eu defendo que tenham mais substituições. Eu diria que as substituições deveriam ser aí de 11 jogadores. Você pode fazer 11 substituições se você quiser. Um jogador que saiu, ele não pode voltar mais.
Eu acho que é isso, assim, para mim o ideal seria esse. Mas você pode substituir qualquer um que entrou em campo. Não vejo o menor problema nisso. Acho que seria uma modernidade para o futebol e talvez seja uma coisa boa de tantas coisas ruins que essa pandemia tenha trazido, uma maneira de já melhorar isso. De repente você implementa 5 substituições, a coisa comece bem, os clubes começam a gostar, e depois quando o problema da pandemia tiver passado, a regra se torne comum, fique e eles não resolvam mais tirar. Por que não? Pode ser um ponto bom. Mas trazendo aqui para o Brasil, a gente realmente não sabe quando o futebol vai voltar. Falei isso no último vídeo aqui há 2 dias, se não me engano, falando a respeito, eu gravei no sábado, se não me engano, falando a respeito, né, de como a gente vive uma crise política aqui no país, em detrimento de tantas coisas acontecendo, com o pico nem sendo atingido ainda da doença, né? Então a gente está vendo a gente se encaminhar para o pico, os hospitais cada vez mais entrando em superlotação, a gente com cada vez mais medo não só de pegar o Covid-19, mas também de sofrer alguma lesão grave que nos faça precisar de hospital e com isso correr o risco de pegar o Covid-19 no hospital, ou correr o risco mesmo de não poder ser atendido. É uma situação muito grave que vive o Brasil em meio a uma situação política muito grande, né, que aí a gente viu semana passada o Sérgio Moro, ministro da Justiça, pedindo demissão, acusando o presidente de vários crimes, que depois respondeu, acusando o ministro de outros. Agora a preocupação do presidente está focada nessa questão da troca do comando da Polícia Federal. Ele deu lá uma declaração muito grande na semana passada e não falou uma palavra a respeito da pandemia. O novo ministro da Saúde não se pronuncia a respeito disso, a gente não sabe qual que é o pensamento do cara. O Mandetta estava a cada 3 dias dando entrevista coletiva, nos informando sobre os passos que o Brasil estava tomando, e agora o Nelson Tate, simplesmente está desaparecido. A gente não sabe o que o Ministério da Saúde tem feito para dobrar as medidas que são necessárias nesse momento, e com tudo isso é importante dizer porque o futebol está nessa tomada. Sem saber tudo isso, o que vai acontecer com o Brasil, com a questão da doença, com a questão inclusive das medidas que precisam ser feitas para contê-las, como a gente vai saber quando o futebol vai voltar? E em meio a isso, a notícia principal desse vídeo é que a Globo resolveu diminuir as verbas pagas mensalmente para os clubes referentes ao Campeonato Brasileiro, diminuiu drasticamente e assim mandou uma carta para avisar os clubes que ficaram emputecidos porque é a principal renda deles, ainda mais agora que não está tendo jogos, ou seja, eles não têm acesso ao que eles ganham com bilheteria. Muitos patrocinadores estão saindo fora, até porque estão tendo dificuldades de vender os seus respectivos produtos. A Globo também perde muitos anunciantes porque são empresas que estão perdendo capital em época de recessão econômica. Então também não dá para apontar o dedo para a Globo e dizer que ela é a maior culpada de tudo. É importante também para ela se equilibrar nesse momento, para depois que o futebol voltar, ela pagar o que ela deve para os clubes, porque ela pagou por esse campeonato, ela assinou com os clubes até 2024 e ela tem um dever de pagar, independentemente dos anúncios ou não. Mas é importante que todo mundo se equilibre agora, mas sem receitas dos clubes, no caso, de bilheteria, de patrocínio, e agora com as receitas de TV totalmente reduzidas, vai ser muito difícil a vida de vários clubes brasileiros. Principalmente aqueles que estão em pior situação econômica, porque, por exemplo, se vê notícias aí de que o Flamengo está pedindo dinheiro emprestado para pagar A, B, C ou D, só que o Flamengo tem nome na praça, tem um nome bom a zelar, ou seja, ele consegue crédito. O Atlético Mineiro mesmo não está conseguindo crédito para pagar uma dívida que envolve a FIFA, que envolve um pedido oficial da FIFA e que o Atlético pode pagar aí, pode pagar com menos 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Também falei a respeito disso aí num vídeo recente. Então, um time que está em pior condição econômica, ele não consegue certos acessos em bancos, não consegue nem pedir dinheiro emprestado, ainda mais com essa questão toda de muita gente pedindo dinheiro emprestado, tendo que pedir dinheiro emprestado para conseguir manter as suas finanças em dia, não só pessoas físicas, mas com pessoas jurídicas, várias empresas recorrendo a bancos para se manter em pé. Né? Então a situação no país é calamitosa e os clubes que têm as suas situações financeiras ruins
podem sofrer um abalo sísmico nunca antes visto na história do futebol brasileiro, de maneira que a gente não dá nem para saber o que pode acontecer com esses jogadores. A situação do Cruzeiro, aquela notícia do Cruzeiro dá vontade de chorar, assim. Você vê a situação econômica hoje, que já era terrível do Cruzeiro, que não teria acesso às rendas da Série A pelo fato de ter caído para a Série B no pior ano possível para se fazer isso, quando mudou ali, a Globo mudou a maneira de repassar o dinheiro para os clubes. A gente vê as notícias do Cruzeiro antes da pandemia, já eram calamitosas, agora se tornaram, assim, completamente absurdas. A gente fica até imaginando o que vai ser do futuro do Cruzeiro. O Cruzeiro, não é sensacionalismo falar isso, ele pode perder tamanho. Ele pode perder tamanho, se tornar um time menor nos próximos anos por conta da falta de grana. Então, assim, é um cenário caótico realmente. E também passa por esse não pagamento da Globo, que, como eu falei, a Globo arrecada de anunciantes. Anunciantes esses que são empresas privadas que estão tendo dificuldades de pagar. Então, assim, tá apertando o calo para absolutamente todo mundo. É lá na Europa, é aqui no Brasil. Pelo menos na Europa, alguns países já estão caminhando para a volta. A Bundesliga deve voltar, a Série A Team deve voltar, a La Liga muito provavelmente vai voltar, pelo menos os dirigentes da La Liga dizem isso. A Eredivisie parou, mas a próxima temporada vai ser retomada normalmente a partir de setembro. Campeonato Português a gente ainda não tem notícias, mas o Campeonato Europeu começa a se preparar para a volta. No Brasil é total incógnita e quanto antes voltar, melhor para os clubes, porque por mais que tenha toda a questão da pandemia, a gente precisa ter responsabilidade com relação a isso. Não dá para voltar de qualquer jeito. Se o futebol não voltar logo, alguns clubes podem morrer sim. E não é sensacionalismo nenhum falar isso, porque como é que você vai pagar os jogadores? De repente você fica 3 meses sem pagar o jogador pode entrar na justiça contra você. E aí? Você vai perder o jogador de graça, um jogador que você pagou milhões? É muito complicada a situação dos clubes brasileiros e eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso, da questão das 5 substituições, da questão do não pagamento da Globo até aqui, ou melhor, dessa diminuição de verba que ela vai repassar para os clubes pelos próximos 3 meses, até imagina que se voltar ao futebol ali em agosto, setembro, que é o que se planeja no futebol brasileiro. O que você acha sobre as voltas do futebol europeu? Comenta aí. A gente vai se falando. Se não conhecia o canal, seja bem-vindo, deixa o like, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.